Glória a Deus. Vamos lá, abre comigo. Deixa eu já separar aqui. Abra comigo em Romanos, capítulo 8. Não passei para a Jana, mas ela é como Davi, né? Capítulo 8, verso 12 em diante. É isso aí. Deus nos dá graça e a excelência com que você faz, viu, Jean? Você e o Bruno, grata a Deus pela vida de vocês, viu? Deus abençoe muito, em nome de Jesus. Capítulo 8, verso 12. Vai abrindo aí, tá facinho. Amém? Verso 12 diz assim: Assim, pois, irmãos, somos devedores, não do quê? A carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de quem? Glória a Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Pai amado, nós te agradecemos por todo esse período de adoração. Deus, nós estamos aqui para ouvir a Tua mensagem, para Te adorar, para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para engrandecer o Teu nome, Senhor. E se possível for, Pai, se Te agradar, construir algo poderoso nas nossas vidas, nós abrimos nosso coração para isso. Que o nosso coração seja uma terra fértil e a Tua palavra uma semente, que caindo em nós produza frutos, Senhor, frutos de arrependimento, restauração e plenitude para toda uma vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Gente, esse texto aqui, Paulo, na verdade, desde o capítulo 7, capítulo 8, até o início do capítulo 9, ele vai falar muito da guerra que ele trava, da carne e o espírito. Na verdade, o grande medo de todo ser humano tem dois medos muito intensos na vida. O primeiro deles é a solidão. Acredite. Todo ser humano tem medo da solidão, tem medo de ficar só. Por isso que ele tem dificuldade de lidar com a traição, seja do amigo, de um relacionamento ou de qualquer tipo de pessoa. Todo ser humano tem muito medo de traição. Não é propriamente da traição, mas o reflexo daquilo que é a solidão. Porque todo momento que ele se sente traído, automaticamente ele abraça a solidão. Ele fala, eu não posso caminhar com essa pessoa e por não poder caminhar com essa pessoa, eu assumo uma solidão na minha vida. E esse é um pavor que todo ser humano tem, de ficar só. Tanto é que todo aquele que perde alguém, ele passa um princípio depressivo. Por mais que pareça que agora, de fato, ele vai viver tudo aquilo que ele sonhou, muitas vezes, se ele vem de um casamento ruim ou não, mas aquele primeiro momento é um momento muito depressivo, porque ele precisa se reencontrar consigo mesmo. Lembra quando Deus chama Adão? Falei muito sobre Adão. Na verdade, o seminário parece que dá até para trocar o nome, né? Seminário de Adão e Eva, né? Porque o modelo, na verdade, se você for ler o Apocalipse inteiro, ele está falando da restauração do Éden. Essa é a grande verdade. Existe um modelo perfeito e um plano de reconstrução da humanidade. E toda a Bíblia é um plano de reconstrução da humanidade. Quando Deus viu que, de fato, através dos profetas, não havia condição, porque precisava de alguém pagar um preço pela humanidade. Esse preço deveria ser de alguém puro, santo, justificado. Ele precisou matar o próprio filho. Então, toda a Bíblia é um plano de restauração para o plano original. Então você começa a entender que para Deus não existe o plano B. Existe um plano adicional que vai trabalhar a tua vida para voltar para o plano original.
Porque o plano de Deus para a tua vida nunca muda. Ele usa de planos adicionais para trazer você para o plano perfeito. Porque existe um projeto na tua vida que só cabe a você fazer. Qualquer outra pessoa talvez vai fazer, porque o reino nunca para. E aqui eu não estou te pondo na janelinha, não. Eu estou falando para você, preste atenção. A responsabilidade é grande. Porque por mais que você rejeite a obra nunca para. Deus vai usar alguém para fazer aquilo. Mas aquilo pelo qual você foi criado foi abortado. Vou dar um exemplo. Eu vou para lá. Dá para levar. É agressivo ao ouvido de alguns. Me perdoe por isso. Aí vem um menino e toca e te dá vontade de ficar ali olhando ele fazer. Dá para mim suprir? Dá. Mas não foi para aquilo que eu fui chamado. Tá entendendo, não? Então a gente consegue fazer mais ou menos tudo na vida. Só que é mais ou menos. Aquilo pelo qual você foi criado, existe uma estrutura perfeita para desenvolver o teu chamado e aquilo que Deus escreveu para você, a respeito de você. Quando você encontra esse lugar, você vai ver que não há esforço. É o lugar da bênção de Deus. Qual que é a bênção de Deus? Eu colher onde eu não plantei. Qual que era a bênção de Adão e Eva? O jardim. Deus prepara tudo e coloca o homem. Agora pode comer o que você quiser. Está entendendo? Ele só fala uma coisa, você não coma. Aquilo. E toda a tua vida você vai ver a expressão do Éden. Por exemplo, Deus, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Deus te dá saúde, Deus te dá terra para você plantar, Deus abre uma porta de trabalho para você, Deus te dá motivações para você sair para trabalhar. Deus só fala para você, não toque naquilo que é meu. Está entendendo? Só que a gente não absorve isso como verdade para a nossa vida. E a gente caminha de formas erradas porque a gente não assume o nosso papel no propósito de Deus. Existe um propósito para cada um de nós. Quando de fato a gente está fazendo aquilo, alguém vai olhar para você, cara, parece que você nasceu para isso. Aí você fala, você não é engano seu não parece não, nasci para fazer o que eu estou fazendo. Está entendendo? E todo desvio, né? Uma vez o Du perguntou para mim em relação ao propósito, lembra? Todo desvio, Deus vai usar um plano adicional. Ele não tem um plano B. Ele vai usar um plano adicional, vem para cá, é aqui que eu te quero. E você vai perceber que você pode correr, mas você pode subir no mais alto dos montes, no mais profundo dos mares. Não há lugar para se esconder do amor de Deus. Em algum momento ele vai te encontrar. Ele vai te encontrar. No momento que ele vai te encontrar, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a chorar absurdamente. Você vai chorar desesperadamente, porque você vai sentir um amor que você nunca sentiu antes na sua vida. É aquele lugar, Deus está falando, agora eu te peguei, agora você está pertinho de mim, daqui você não sai mais. Amém? Então, vamos lá. Paulo está falando de uma luta constante entre a carne e o espírito. Ele está relatando aqui que o maior medo do ser humano aqui é a morte. Por quê? Porque você não consegue enxergar do lado de lá. Qual que era o maior medo dos primeiros descobridores, dos desbravadores? Era de entrar no mar aberto, porque ali poderia ter monstros que iam derrubar, enfim, afundar um navio. Então eles tinham dificuldades, a não ser um louco, alguém destemido que foi lá e acabou desbravando os mares. Então todo medo do desconhecido te faz você criar monstros na sua vida. Esses monstros que você cria inconsciente, eles vão te fazer limitado em relação ao passo diante que você tem que dar. Por isso o grande medo que nós temos da morte. Por quê? Porque de fato nós desconhecemos a vida pós-morte. Pelo fato de desconhecer a vida pós-morte, nós temos dificuldade de crer naquilo que está escrito que há de vir depois dessa morte. E aí esse grande medo, o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, se eu morrer hoje, eu estou no quê? No lucro. Por quê? Porque ele já entendia que a vida dele já foi depositada diante de Deus e tudo aquilo que viesse a acontecer depois com ele já não importava mais. Ele falou, se eu morrer agora, eu estou no lucro. Por que eu estou no lucro? Porque eu sei o que eu posso padecer por amor a Deus. Ele sabia que ele poderia ser perseguido, açoitado, enfim, decapitado como foi, morto, perseguido como foi.
Ele tinha essa consciência, porque todo aquele que ama a Deus, ele vai ser perseguido pelo mundo. A obra da carne persegue as obras do Espírito, e a obra do Espírito tem que resistir às obras da carne. E quando você busca Deus de fato, você está alimentando as obras do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. E as obras da carne, os desejos da carne têm que perder força na nossa vida. E Paulo está falando assim, olha, se eu morrer agora, eu estou no lucro. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou. Oh, glória a Deus, isso é maravilhoso. O medo da morte, Paulo já não tinha esse medo. Aí ele segue dizendo assim, mas se eu viver é o quê? Cristo. Se eu morrer, eu estou no lucro. Mas se eu viver, eu estou em Cristo. E tudo que vier a partir daí não me importa mais, porque eu faço a vontade de quem? De Cristo na minha vida. Eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A motivação da vida muda. Aí você não se preocupa com o dia da manhã, porque o amanhã pertence a quem? Ao Senhor. Basta cada dia os seus males. Então eu resisto hoje confiando que Deus está no controle do amanhã. Olha que interessante. Então até as minhas necessidades eu aprendo a conviver com elas. Porque em tudo eu dou graças, em tudo eu sei que se Deus está no controle, algo Ele está me ensinando. Até nos períodos da minha vida difíceis, eu tenho que acreditar. Deus está me ensinando algo. Está entendendo ou não? Paulo relata sua luta entre a carne, sua vontade, e o Espírito, vontade de Deus. O que te aprisiona não são as leis de Deus, e sim o jugo do pecado. Olha o verso 37 do mesmo capítulo, capítulo 8. O texto vai dizer assim: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O reconhecimento da natureza pecaminosa, ele te leva a uma profunda dependência do Espírito. Eu sempre falo para minha esposa assim, qual que é o primeiro passo da mudança? O reconhecimento. Porque quando você não reconhece algo, você não precisa mudar, porque naquilo que você não reconhece, você acha que você está certo. Se você não reconhecer que você está errado em algo na sua vida, não adianta. Você não é restaurado, porque para Deus precisa de um reconhecimento. Por isso a salvação, ela não depende de obra, ela depende de uma confissão e de uma crença. Se crer com o teu coração e confessar com a tua boca, aí será salvo. Está entendendo? Então o reconhecimento, eu reconheço a Deus, a Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque eu reconheço, eu creio nele, eu confesso com a minha boca, aí eu sou alcançado pela salvação. Jesus não pôde fazer nada em Jerusalém. Por quê? Porque ninguém creu que ele era o Cristo. Se ninguém crê, ele não pode operar. Porque tudo que Cristo operar na sua vida, se não há uma crença e um reconhecimento, você dá o valor para qualquer outra coisa e não para Deus. Por isso que a salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Percebeu que tem muita gente que recebe alguma coisa num centro de umbanda, num candomblé, quimbanda, num centro. As pessoas recebem. E por receber, se escraviza daquilo que recebeu. E vive uma vida de devoção, por quê? Porque o crédito vai àquilo que recebeu e não a quem de fato é dono daquilo. E aí ele é escravizado pela crença, pelo que foi, pelo milagre muitas vezes, por aquilo que ele recebeu, e ele acredita que aquilo de fato veio de Deus, e ele dá devoção àquele na qual ele destinou a crença, o trabalho, sei lá o que ele faz. Por isso que a salvação não vem por obras. Porque toda vez que a gente recebe algo, acha que é de Deus,
a gente é escravizado por aquilo que a gente crê. E a gente precisa entender que as obras, elas vão ser necessárias para o julgamento do tribunal de Cristo, mas não para a tua salvação. Abra comigo em 2 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5, verso 5. Verso 10. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de quem? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui ele está falando das suas obras. Olha o texto. Porque é necessário que todos nós, ele está falando para quem? Para a igreja que está em Corinto. Ele não está falando para descrente. Ele não está falando para quem não acredita. Ele não está falando para quem está lá fora, que não entende o que nós estamos falando. Ele está falando para a igreja. Ele está falando assim, porque é necessário que todos nós, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal, aqui está falando de obras, que tiver feito por meio do quê? Da carne em vida. Aquilo que você confessa, aquilo que você crê, é proveitoso para a salvação, mas aquilo que você faz da sua vida vai gerar uma sentença. E aí nós estamos falando de galardão do reino. Abra comigo em Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, verso 11. Verso 11, diz assim: aqui João está falando de uma visão que ele teve após a abertura, se eu não me engano, do 5º selo. Ele diz assim: vi um grande trono, o quê? Branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos o quê? Os livros. Ainda um outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito na onde? Nos livros. O mar entregou os seus mortos que nele estavam. Olha o que João viu. Foram abertos livros diante do trono. Julgamento de Cristo. Julgamento de Cristo não é o julgamento para aqueles que vão ser julgados sem conhecer Cristo. Julgamento de Cristo é para aqueles que vão ser julgados, que foram do primeiro arrebatamento. Julgamento de Cristo. Abrem-se os livros. Quais são os livros? O livro que você escreveu da sua vida. Aqui pega. Abriram-se os livros. Cada um abriu o livro que escreveu a respeito da sua própria vida. Os seus dias foram escritos em 2 livros. No livro da vida, eu te conheci antes que você fosse gerado no ventre da tua mãe, te santifiquei e te dei as nações como profeta. Eu te conheci, eu te santifiquei, te separei e te dei um destino. Perceba isso. Antes que você fosse criado no ventre da tua mãe, ele já sabia todos os dias da sua vida. Ele te separou para algo e ele te deu um destino.
Tudo isso foi escrito no livro da vida. Só que João está falando assim, que aquele que estava sentado no grande trono branco abriam livros. Esses livros estavam relatados o que você fez da sua vida, não o que ele escreveu a respeito da sua vida. E aí ele gabarita, ele pega um livro na qual foi escrito os seus dias e coloca diante do livro que foi escrito por ele os seus dias. E aí ele julga as suas obras, ele não está falando de julgamento daqueles que estão lá fora, está falando da sua vida. E aí ele julga tudo aquilo que você fez, aonde? No corpo. Ou seja, enquanto você estava no processo da sua vida. E aí ele vai julgar você segundo as suas obras, não para salvação, mas para a recompensa dos santos. Então tudo que você faz em vida, aí você pode falar para mim, pastor, mas e aí? O ladrão, o assassino, o estuprador, já me perguntaram isso várias vezes, como que funciona isso? Se ele aceitar Jesus, ele vai ser salvo? Vai. Mas ninguém vai ser isento do tribunal de Cristo. As obras vão ser gabaritadas junto com o livro da vida, e tudo aquilo que você faz da sua vida vai ser comparado com o livro que ele escreveu da sua vida, e a partir daí ele vai te dar a recompensa devida por aquilo que você fez. Deus não é injusto, porque há pessoas que renunciam uma vida para viver em santidade, viver diante do altar de Deus. Outras pessoas vivem uma vida dissolutamente e chegam no momento da sua morte, por conta do desespero de viver só, de não saber o que tem do lado de lá. Ele a reconhece a Cristo, ele fala, eu não tenho mais para onde ir, Senhor, Tu és o meu Salvador, eu me arrependo dos meus pecados. E se Jesus vê que aquilo é genuíno, Ele vai salvar. Porém, não é justo que ele tenha a mesma recompensa que você que vive uma vida de altar. Salvação e reino. Quando tem um ladrão de um lado, um ladrão do outro, e Jesus está no meio, na cruz. Ele está lá agonizando aquela morte. Duas coisas acontecem que é muito intensa. Primeiro, João chega diante dos pés dele, totalmente sujeito a ser morto, a ser crucificado com Cristo. Mas o discurso de Paulo era, se eu morrer eu estou no lucro, mas para mim viver é Cristo. O discurso de Paulo saiu da boca, mas o de João estava cravado no coração dele, na qual permitiu ele entregar a vida dele no altar, diante da cruz. Acredite no que eu estou te falando, hora ou outra, Deus vai pedir a sua vida. Se você não entregar para Ele, você vai entregar para qualquer outro lugar, qualquer outra coisa nesse mundo. Mas que Deus vai pedir, Ele vai. João falou, mesmo que me persigam, eu posso ser crucificado junto com Cristo agora. Mesmo que me persigam, mas a minha vida, a minha motivação é Ele. Então, independente do que vai acontecer, eu me lanço diante da cruz. Eu entrego a minha vida para Ele. Por isso que você vai perceber que os outros apóstolos, todos, morreram de forma trágica, apedrejado, arrastado a cavalo, transpassado na espada, crucificado em X, crucificado de ponta cabeça, decapitado, morto à lança. Mas João morre de velhice. Por quê? Porque ele entregou a vida dele na cruz de Cristo. Está entendendo como que funciona? Deus vai pedir a vida de todos. Se você não entregar para Jesus, você vai entregar para a prostituição, para a mentira, para qualquer outro lugar nessa terra, mas a sua vida vai ser entregue. Sabe por quê? Porque ela não é sua. Ou ela é de Deus, ou ela não é. Por que eu estou falando isso? Porque o pecado que corrói o teu corpo te faz escravo de Satanás. Mas a graça que vem através de Cristo na cruz do Calvário cobre todo o pecado e imundícia e compra pelo sangue que foi vertido na cruz. E quando você aceita Cristo, você reconhece a obra da cruz, aquele preço que foi pago te alcança também. E você não é mais escravo do pecado, da obra da carne, você se torna um filho de Deus, como Paulo está falando aqui. E como filho de Deus, eu tenho a porta aberta da salvação. Por que eu estou falando que tem a porta aberta da salvação? Porque a salvação não é o destino final do crente.
A salvação é só uma porta que se abre para você viver uma vida grandiosa com Deus. E aí eu começo a entender que a salvação é uma porta aberta, eu preciso dar um passo para dentro disso e começar a viver o que Deus tem para a minha vida. E aí eu começo a entender que a minha vida ela é baseada em alguns méritos. Paulo vai dizer que você diante do tribunal de Cristo, você vai passar pelo fogo. E o fogo vai provar quem você é. Se você é ouro, se você é prata, se você é pedras preciosas. Qual o fundamento que você colocou sobre Cristo? Ou seja, qual tipo de vida que você depositou no altar? Qual tipo de vida que você entregou para Ele? Ele falou, você pode ser padrão ouro, padrão prata, padrão pedras preciosas. Ou você de alguma forma pode ser um tipo de madeira, um tipo de palha e um tipo de feno. Ele está falando o seguinte, se você tiver uma vida medíocre diante de Deus, isso não influencia na tua salvação, mas influencia na recompensa que você tem diante de Deus. Qual que é o tipo de recompensa que Deus é capaz de depositar na sua vida? Ele está falando, se você é um padrão medíocre, ou seja, se você colocar uma barra de madeira no fogo, você vai ser queimado. Se você colocar palha no fogo, sumiu. Superficial. Se você colocar feno no fogo, vai feder. Percebe que tem gente que fede a hora que passa por uma prova. Por quê? Porque é um padrão de mediocridade, é mediano, eu trabalho abaixo da média. Isso influencia na salvação? Não, mas influencia naquilo que Deus tem para a sua vida. Deus tem coisas grandiosas para a sua vida, mas Ele não pode trabalhar na sua vida se não há primeiro um reconhecimento de quem você é, daquilo que você tem que entregar. Tudo aquilo que Deus faz para você não é recompensa, mas é mediante o nível de entrega que você tem no altar de Deus. Essa é a grande verdade da nossa vida. A medida que eu me lanço é a medida que Ele dispõe para mim. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que você faz, se Ele te abençoar aquilo que você está fazendo, Ele vai começar a validar a sua mediocridade, a minha mediocridade. Então, se eu me tornar uma pessoa de padrão baixo diante de Deus, acredite, aquilo que você vai provar de Deus não se compara àquilo que a outra pessoa entregou no altar. O nível da tua entrega é correspondente a tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Não é recompensa na terra, mas Ele vai te dar à medida que você entrega. Ele só pode te dar a vida se você entregar a sua vida. Olha que ele é sempre um contraponto, um contrassenso. Para você ser o primeiro, você tem que ser o quê? Para você ter a sua vida, você tem que fazer o quê? Está entendendo? Para Deus é sempre assim. À medida que eu dou, à medida que eu me dou, o coração dele se move. E não é barganha, é a intenção do coração. E aí ele vai falar de um outro tipo de pessoa. Uma pessoa que é padrão ouro, prata e pedras preciosas. Sabe o que ele está falando? Ele já não está falando mais de pessoas medíocres. Ele está falando de pessoas que mesmo que passe pela prova de fogo, uma coisa só vai acontecer: vai te purificar no meio das provações que você passa. O ouro é purificado onde? No fogo. A prata da mesma forma. As pedras preciosas são lapidadas no calor extremo. Tem gente de todo tipo. O pastor Rez me falava assim, uns são, outros não. Tem gente que nasce jacaré e tem gente que nasce lagartixa. Tem lagartixa que quer virar jacaré, mas ela vai morrer no meio do caminho. Enquanto você não reconhecer aquilo que Deus te chamou para ser, você vai brigar uma briga que não é sua, uma luta que não é sua. Por que eu falei? Enquanto eu estou aqui, eu estou quebrando galho, mas não foi aquilo que Deus me chamou para ser. Só que enquanto eu estiver desejando um lugar que não é meu, eu não consigo provar da plenitude daquilo que Deus separou para a minha vida. E aí no momento que eu encontrar o lugar que de fato é meu por direito, ninguém tira de mim.
Porque Deus separou aquele lugar para mim, Deus separou aquele momento para mim, Deus separou um lugar para a tua vida, meu irmão, que ninguém pode tomar. Você pode querer brigar, você pode querer fazer qualquer coisa, mas ninguém vai tomar, porque Deus te colocou, Deus separou para você, e não há ser humano, não há profundidade, não há nada nessa terra que pode tirar aquilo que é teu por direito. Agora, a maneira com que você se lança diante de Deus para tomar posse daquilo que é teu por direito vai fazer toda a diferença na sua vida. Essa é a grande questão. A salvação é a porta de entrada. Em 2 Coríntios, que nós lemos o texto sobre o tribunal, Paulo está falando de um tribunal que julga as obras daquilo que você fez com aquilo que Ele te deu. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? O que você tem feito com o momento que você está vivendo? O que você tem feito com a porta que Deus abriu na sua vida? O que você tem feito com tudo aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Feche os teus olhos por um minuto, eu quero orar com você e nós vamos encerrar. Existe um momento na vida de todo cristão, de todo aquele que ama ao Senhor, que vai ser provado. Vai ser provado as suas fragilidades, sim, claro. Deus conhece todas elas. Mas nenhuma delas são capazes de barrar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Moisés era um gago, mas Deus tinha um chamado, um propósito na vida dele. Deus vai usar qualquer pessoa que Ele quiser usar. Não menospreze aquilo que você sonhou em fazer na sua vida. Não menospreze aquilo que o teu coração queima em fazer. Não menospreze se em algum momento você ouviu a voz de Deus falar a respeito da sua vida. Não menospreze o momento que você está vivendo hoje. Não menospreze o momento que você está vivendo agora. Porque vai chegar um dia que Deus vai pedir conta de tudo aquilo que você fez com a vida que Deus te deu. A salvação é só uma porta de entrada, é um acesso ao reino de Deus. Agora, o que eu faço dali em diante, vai chegar um momento diante de Deus, que Deus vai pegar um livrinho que você escreveu da sua vida, e ali vai estar escrita a sua intimidade, o que você faz quando ninguém está vendo, o que você fala quando ninguém está ouvindo, todas as tuas obras, o nível de entrega que você tem no altar de Deus, o quanto o teu coração está disposto a servir, o quanto teu coração está disposto. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. As obras da carne apontam para a morte, Paulo diz isso. Mas as obras do Espírito Santo apontam para o reino de Deus e a sua justiça. Se você tem vindo para esse lugar nesses dias, deixa eu te falar uma coisa. Talvez não agora, talvez não amanhã, mas a sua vida vai sendo mudada e transformada. Sabe por quê? O Espírito Santo que passou a habitar dentro da sua vida, quando você reconheceu Ele começa a falar contigo, a moldar as tuas obras. E aí o que eu fazia, eu deixo de fazer. Não porque Ele me proíbe de fazer, porque é constrangedor para mim fazer algo que machuque o coração daquele que eu amo. Eu paro de gritar com a minha esposa, por quê? É errado? Claro que é. Mas a minha carne grita, a minha carne clama pelo mal, a minha carne quer fazer o mal. Paulo vai dizer assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo cometendo. Por quê? Porque o reconhecimento, a minha carne é falha, eu erro todos os dias. Se eu falar que eu não erro, que eu não peco, eu já estou pecando, porque a minha mente
é mentirosa. Então o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo, mas o reconhecimento das suas limitações te fazem você reconhecer que só o Espírito de Deus pode moldar a tua vida. E a partir do reconhecimento, Deus começa a transformar todo o teu ser. E aí as obras da carne perdem valor. Aí você começa a gerar os frutos do Espírito. Aí você começa a ser manso. Você começa a ser longânimo, um abençoador, alguém que abençoa, alguém que ama, alguém que odiava, mas agora ele ama. Ele não entende por quê, mas é o Espírito que habita em você que está fazendo isso. Você tinha o desejo de fazer o mal para alguém, e agora tudo que você quer é perdoar, é tirar esse peso de dentro de você. Você tinha o desejo, muitas vezes, de abandonar a tua família, abandonar a tua casa, porque você não via mais jeito de sair daquela situação. Mas o Espírito Santo que habita em você está dizendo para você, não faça isso, porque isso era obra da carne, isso era um desejo da carne. Mas agora eu estou te ensinando um outro modelo de vida, um modelo de felicidade, um modelo de paz, um modelo de ânimo, de alguém de alegria, de viver bem, na plenitude daquilo que eu te chamei para viver. E até a amargura, até as depressões que a gente carrega na nossa vida começa a ser quebrada, porque o Espírito de Deus traz alegria e liberdade. Oh, Jesus! E quando éramos escravos do pecado, nada disso tinha, porque a gente não tinha recurso. Mas agora nós temos um Pai que, como Paulo diz, nós clamamos: Abba, Pai, vem Paizinho, me ajuda na minha aflição. Senhor, o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo fazer. O mal que eu não quero fazer, às vezes eu pratico. A minha carne ainda milita com o meu espírito. A minha carne ainda tem força, ela pratica o mal. Mas eu preciso corrigir a minha vida, porque eu quero viver a plenitude daquilo que o Senhor tem separado para mim. E aí o Espírito Santo começa a trabalhar na sua vida, como tem trabalhado nesses dias. Ah, meu irmão, eu acredito, eu creio no que eu estou falando. O Senhor já tem trabalhado o teu coração, já tem trabalhado nas nossas vidas, e a gente vai sendo moldado dia após dia, e todo o mal que habita em nós vai perdendo força, porque, como eu disse, não é porque Ele te proíbe a fazer, é que você não faz, porque é constrangedor machucar aquele que eu amo. E aí eu deixo de fazer, porque eu quero agradar o meu Pai. Eu não quero mais ferir o coração dele. Essa é a obra do Espírito que Deus tem para a sua vida. Paulo está falando do reconhecimento da sua luta interior. Reconheça. Nós precisamos reconhecer que nós somos frágeis. Nós somos fracos. Mas é na nossa fraqueza, oh Jesus, que a força do Senhor é revelada, a glória do Senhor é revelada. As pessoas à sua volta estão desejando ter aquilo que você tem, não os bens materiais, mas o sorriso que está no teu rosto nesses dias. As pessoas estão clamando, porque não consegue sorrir mais, não consegue ser feliz mais. Mas nesses dias o Senhor tem construído coisas grandiosas na sua vida. Hoje é uma noite de que Deus está construindo uma convicção e um reconhecimento que nós somos falhos, nós somos limitados, a nossa carne grita, a nossa carne deseja, a nossa carne tem desejos pelo mal. O bem que eu quero fazer eu tenho dificuldade de fazer, mas o mal que eu não quero parece que é natural eu cometer, e os erros eu cometo dia após dia. Eu tento parar, mas eu continuo cometendo. Eu tento parar, mas novamente eu escorrego e caio. Eu tento parar novamente, mas novamente eu caio. Mas o reconhecimento dessa natureza pecaminosa te faz dobrar o teu joelho diante do altar do Senhor e falar: Senhor, me ajude, me livra desse mal, me livra desse desejo, me livra desse pecado.
Ah, querida, é tão bom saber que nós temos esse recurso. Coloque a mão no seu coração, você que pode, eu vou orar pela sua vida. Senhor, nós te adoramos nessa noite, Pai. Nós clamamos, Abba, Pai, vem, Paizinho, sobre nós. Deus, nos traga, Senhor, essa convicção de fortalecermos o Espírito que habita em nós, para moldar a nossa vida nos padrões do Senhor, Pai. Para que no tribunal de Cristo, lá onde nós vamos ser julgados, todos nós vamos ser julgados, o Senhor encontre em nós uma vida de retidão. Pai, o nosso passado nós lançamos no mar, Senhor. No lugar onde não haverá mais acusação para nós. E que tudo aquilo que nós cometemos, Pai, sirva de testemunho para o lugar onde nós vamos chegar no Senhor, Pai. Nos ajude em nome de Jesus, querido. Eu preciso fazer uma coisa, de olhos fechados ainda. Se você sentiu no coração Deus falar com você nessa noite, e você tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, essa noite Deus separou para você. Acredite, você não escolheu vir para cá, não. Foi Deus que escolheu você a dedo para te trazer até aqui. Não fomos nós que escolhemos ao nosso Deus, senão Deus que antes nos escolheu para trazer uma nova vida a nós. Eu quero te fazer esse convite. Deus falou ao seu coração, eu vou te dar um minutinho só, nós queremos orar pela sua vida. Vem até aqui na frente, se Deus falou com você. Eu quero te dar essa oportunidade, eu não posso sair daqui sem fazer isso. Eu vou te dar um minutinho enquanto nós estamos orando. Não fique constrangido, não fique constrangida. Essa noite Deus separou para a sua vida, querido. Ah, Deus, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom. Nós queremos, Senhor, fazer a tua vontade nesses dias, Deus. Ah, Jesus, trabalhando no coração, Pai, na mente. Tu conheces, Senhor, o coração dessas irmãs queridas, Senhor. O Senhor sabe, Pai, o quanto elas têm desejado, Senhor, Pai. E nessa noite, Pai, o Senhor, a Tua palavra encontrou espaço no coração. Nós te agradecemos por isso, meu Pai. Queridas, olhe para mim um minutinho só. Eu vou fazer uma oração. Eu quero que vocês orem comigo, tá? É uma oração de reconhecimento ao Senhor. Lembra que eu disse, se com teu coração você crê, vocês creram, e agora confessar com amor a salvação.